A paz do Senhor a todos os brasileiros, salam aleikum a todos os estrangeiros. Sim, eu sou o irmão Cândido Silva, para contar mais uma história reais dos pastores Garrapa. Sim, a história de hoje retrata um filme das telas, como se diz, das zonas, exatamente como diz o ditado popular, a vida imita a arte imita a vida. E a gente vai contar essa história muito impactante. Essa história veio lá dos anos 90. A história de um trambiqueiro que se passava por pastor. Isso, por pastor. Exatamente, mas um dia, na vida dele, desse personagem, ele tem um encontro com Deus de uma maneira totalmente inesperada, que deixou esse pastor, esse trambiqueiro, realmente a pisar no chão. Então foi assim. Eles chegaram em vários caminhões, Scanias, e montaram o grande palácio de lona, a grande igreja de lona. E aí, numa cidadezinha do interior, eles passaram a convidar as pessoas com panfletos. E você sabe que as pessoas do interior é mais crente que qualquer outras pessoas. Elas vão. E nessa cidade, onde se passou o filme, até o padre, até todo, onde envolve a religião, a crença em Deus, a fé em Deus, não é como aqui ou acolá, que é separado. Tem o crente e tem os católicos, vamos dizer assim. Nessas cidades do interior, lá fora, eles não se importam de si ali, de estarem juntos, de terem uma comunicação, uma troca de ideias sobre o mundo espiritual, sobre o mundo de Deus, a nossa direção. Então chegou e armaram a grande lona e convidaram todas as pessoas desta cidade. E na noite todos estavam lotados e de repente começou o pastor, o trambiqueiro, começou a orar o nome de Deus, de Jesus, e de repente chamou um cadeirante, e de repente no meio ali da multidão o cadeirante sai, de repente ali o milagre se faz, ou seja, o falso milagre se faz. Depois outra pessoa e mais outra, e a noite vem outro dia, isso, vem a outra noite, e ali no meio de tudo tem as ofertas, exatamente, é isso que o pastor trambiqueiro era dinheiro, e muito dinheiro. E ele tinha enganado a muita gente. Só que no meio da multidão tinha uma varoa de honra e que tinha um irmão paralítico. Exatamente. O irmão andava com muletas, não tinha força, sustentamento nas pernas. E nesse exato dia, esse garoto ousou a sua fé, porque ele ouviu aquele trambiqueiro, ou seja, aquele trambiqueiro, falar de Deus, falar de Jesus, falar de milagre de uma maneira tão linda, tão bela, que impactou seu coração. E ele ouviu aquelas palavras, o esforço que Deus manda a gente fazer. Esforça e ajudarei. E naquela noite, um milagre verdadeiro aconteceu na vida do pastor trambiqueiro. Ele não esperava. E como eu disse, havia uma varoa de honra. E o pastor trambiqueiro se apaixonou pela varoa. E a varoa tinha o seu irmão, exatamente, o seu irmão, que andava de muleta, que não tinha força nas pernas. E aí aquele varãozinho começou a indagar para o pastor: o senhor pode me curar? O senhor pode me dar? E ele ficou sem saber, sem resposta, mas indagou a verdadeira palavra de Deus ao garoto. Sim, Deus é o Deus do impossível. Jesus está aqui para curar você. Mas aquele homem, ele não sabia o que fazer. Ele não tinha fé. A fé dele era trampicagem, era ganhar dinheiro em cidade em cidade. É por isso que ele ia aos interiores, porque tinha pessoas de idade. Então aconteceu, passou no meio do
ao filme, uma grande surpresa para esse pastor trambiqueiro, esse pastor garrafa. O que aconteceu? Todas as trambicagens dos falsos milagres aconteceram. Mas esse garoto viu uma palavra, ouviu, que impactou seu coração. Ele saiu do meio da multidão. Parou entre a multidão e o pastor. Soltou suas bengalas na fé. Ficou meio assim como um bebo, assim, cambaleando para um lado e para o outro, mas parou firme. E talvez na sua imaginação ali, aquele personagem talvez pensou: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu sei que eu vou ser curado hoje, pelas lindas palavras que aquele pastor falou de Deus, falou de Jesus. E aquele garoto deu o primeiro passo, aquele garoto deu o primeiro e o segundo e o terceiro, e foi andando, e de repente aquele garoto conseguiu andar normal, para lá e para cá. Agora imagine um trambiqueiro que vivia de trambicagem, que fazia milagres falsos com pessoas cadeirantes que se levantavam, que andavam normalmente como você. Imagine aquele homem trambicagem, fazendo falsos milagres com pessoas com dor de cabeça, com dor de barriga, ou sabe como ele imaginava as trambicagens deles. Mas naquela noite ele viu o grande milagre de Deus. Ele viu um garoto se esforçando e ousando a sua fé. Ele viu o milagre. Ele se encontrou com Deus naquele dia. Depois daquela noite, Deus mexeu tanto com a cabeça daquele pastor tranqueiro, aquele personagem, que ele desistiu das trambicagens, que ele ficou tão fora de si, que desistiu de ser pastor trambiqueiro e desistiu, entregou aos seus parceiros, ou como se diz, os seus comparsas, tudo aquilo, e foi embora no final do filme, pensando: poxa, Deus veio a mim, Deus veio a mim. E ele desistiu. Então Deus impactou aquele homem do jeito como ele impactou aquele garoto. Aquele garoto, no final do filme, andava como uma pessoa normal, como se nunca tivesse sido deficiente. Então, para nós aqui na realidade, isso quer dizer que Deus, como eu falei antes, em outra história, que Deus fala, chega a você sem você imaginar, sem você pensar, e você segue sua vida, e de repente vem alguém, como eu disse, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um avô, uma avó, um menino, uma menina, e te mostra que Deus está sempre contigo, e que se tu fazia o que fazia errado, agora é hora de parar. Que Deus faz na vida da gente. E aquele personagem aprendeu uma grande lição. Ele viu que Deus realmente importa com a gente, que só vale o esforço da gente mesmo. Então fica aqui o irmão Cândido com mais uma história, histórias reais de pastores. Agora eu queria só ressaltar uma coisa. Essa semana eu recebi uns e-mails perguntando por que pastores garrafa. Isso envolve alguma maldade, alguma coisa assim? Não. Pastores de garrafa não vem absolutamente da maldade. Pastores garrafa vem de cheio, de você estar cheio. Há uma expressão nas igrejas que diz assim: hoje o pastor está cheio de unção. O varão está cheio de unção. Isso quer dizer que a gente se compara, ou seja, eu comparei os pastores como uma garrafa, sempre cheio. Não a garrafa de café, não a garrafa de água, não a garrafa de cachaça, mas a garrafa unção, o corpo, a mente, o espírito está cheio de unção. Por isso, pastor de garrafa. Então está respondido a resposta das pessoas. E fica aqui o irmão Cândido. Paz do Senhor a todos os brasileiros. Salam aleikum a todos os estrangeiros. E até a próxima.